Olá, Nerdex, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio do Conta Pra Gente. A segunda temporada do Conta Pra Gente está de volta e para você que está nos acompanhando, não se esqueça de curtir, compartilhar e já deixar aqui nos comentários quem você gostaria de ver aqui no Conta Pra Gente. Já aproveita e siga o Nerd Recomenda nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. Hoje nós vamos falar com um ator, cantor, apresentador, escritor e jornalista. Ele é multitarefas e atualmente está em cartaz no musical Donna Summer, que ficará em cartaz até o dia 28 de novembro. Eu estou falando dele, do Diego Luri. Tudo bem com você? Tudo ótimo, e com você? Tudo certo. Primeiramente, nós gostaríamos muito de agradecer você por estar aqui nessa segunda temporada do Conta Pra Gente, aqui no canal do Nerd Recomenda. E antes de a gente começar de fato, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, quem é Diego Luri, o que faz, o que vive, tudo hoje aqui no Nerd Recomenda. É difícil falar de si, né? Eu não sei muito falar de mim, mas vou falar um pouquinho, sei lá, do que eu fiz, assim, vai. Eu sou jornalista por formação, foi minha primeira formação, lá em 2009, sou velhinho já. E aí comecei a trabalhar como repórter em televisão, na época, né? Comecei com televisão, aí depois fui para uma agência de notícias, fiquei muito tempo lá como repórter. Aí trabalhei para a Rede TV também como web repórter, enfim. Fiquei muito tempo como repórter, comecei a apresentar um programa de televisão independente lá no Rio de Janeiro, chamado Vida em Missão. Fiquei 6 anos apresentando esse programa, até 2015, que aí foi quando eu vim para São Paulo, me mudei para cá, para fazer um trabalho, e acabei ficando de vez. Esse trabalho era de teatro musical, que eu também já faço já desde 2011, aí comecei a fazer umas peças, e no início eu conseguia conciliar, mas aí depois que eu vim para São Paulo já não dava mais. Então eu acabei optando pelos palcos e todos os palcos até hoje, trabalhando muito mais como ator. Na verdade, agora, atualmente, exclusivamente como ator, cantor, etc. E amo jornalismo, morro de saudade de jornalismo, mas no momento foi para onde a vida me levou, né? Então, estou trabalhando como artista. E aí, meu primeiro musical foi Shrek, lá em 2012. Tem tempo a beça também. Primeiro grande musical, né? Porque eu fiz outros menores, mas o Shrek foi o que abriu as portas, enfim, foi o de grande produção grande e tudo mais. Que veio para São Paulo e aí daí eu fui emendando em outros. Fiz Saltimbancos e Trapalhões, fiz Mudança de Hábito, fiz Cinderela, My Fair Lady, The Fantastics, que mais que eu fiz? Fantasma da Ópera, Romeu e Julieta. E um currículo extenso, né, gente? Um currículo extenso. É muita coisa. Eu fiz muita coisa, graças a Deus, né? Eu tive a sorte de emendar sempre um trabalho no outro, assim, especificamente no palco, assim. Eu não teve nunca fiquei muito tempo fora do palco, assim, sem estar em cartaz. Quando acabava um, eu já sabia qual seria o próximo. Ou um curto período de tempo. Acho que o único período que eu fiquei alguns meses mesmo sem trabalhar foi em 2017. E que eu fiquei, acho que uns 6 meses sem uma peça, sem estar em cartaz com alguma peça. E agora, por causa da pandemia, né? A gente foi obrigado a ficar fora dos palcos, mas eu estava em elencos de peça e tudo mais. E agora, graças a Deus, os teatros se abrindo e a gente voltando para o palco. E você falou que você se transicionou aí para o teatro musical em períodos aí de 2011, mais ou menos, né? Isso. Pode falar. Já ia emendar com uma pergunta que eu ia te questionar. Em que momento você percebeu que você queria seguir a vida de artista? Desde criancinha eu já canto, né? Por gostar mesmo. Enfim, minha mãe me via cantando dentro de casa. Eu amo cantar também. Minha mãe dizia que eu cantava para os vizinhos da rua. Que eles ficavam no portão sentados, eu ia lá e ficava cantando para eles. Enfim. Cantei muito tempo na igreja. Igreja evangélica, igreja batista, fiquei muitos anos cantando na igreja, em coral, ministério de louvor. E aí, fazia teatro na escola, mas aí acabei não continuando, até porque, enfim, meu pai principalmente, não apoiava muito essa coisa da escolha do teatro como profissão, né? Para ele era uma grande hobby, uma brincadeira e tudo mais. E aí eu acabei seguindo os estudos no jornalismo, que eu também gosto muito, e comecei a fazer teatro na igreja,
dirigi o Ministério de Teatro lá da igreja. E em 2010, eu fui fazer um curso da companhia Inici. Não sei se vocês já ouviram falar, eles produziram o Rua Azusa, produziram o Radassa aqui em São Paulo, são dois musicais que começaram a ganhar destaque, eles até ganharam um prêmio de revelação, companhia e tudo mais. Mas lá em 2010, lá atrás, eu fiz um curso com eles lá em Ibiúna, no interior de São Paulo, e foi quando me deu assim um grande despertar assim dentro de mim, falei, esse é o momento, sabe, de eu seguir isso como profissão. E aí eu voltei para o Rio de Janeiro, já me matriculando na CAL. A CAL é uma escola de teatro bem conceituada lá no Rio de Janeiro, uma das mais do Brasil, Casa das Artes de Laranjeira. E aí comecei a fazer alguns infantis, trabalhava como repórter na época, numa agência de notícias chamada Canal Energia. E aí, logo, um professor lá da CAL, que também dirigia alguns musicais, me convidou para fazer uns musicais dele, Paulo Afonso de Lima, saudoso, já faleceu. E aí, eu comecei a querer carregar o mundo, né, em cima dos ombros, querer fazer tudo ao mesmo tempo. Eu acordava, 5 horas da manhã para estar às 7 horas no trabalho, né, para trabalhar como jornalista até às 5, corria para a CAL, para estudar, e às vezes faltava a CAL para ensaiar alguma peça, para no final de semana estar em cartaz, enfim. Eu dormia 3 horas por noite, era uma rotina insana. Às vezes eu dormia em pé, assim, na rua, não é nada saudável, não recomendo. Mas era um momento que eu estava querendo, sabe, fazer aquilo e ver no que ia dar. E aí, conversando com alguns colegas lá da agência, lá, eles falavam, se é um momento de você arriscar, né, de tentar alguma outra coisa, o momento é agora, né? Depois que você passar dos 30 e pouco, você vai começar a se questionar muito mais, né? Se deveria, né? Você fica com mais medo de assumir riscos, né? Eu estava com 26, 27 anos na época, já não era novinho, né? Eu falei, tá bom, eu vou. E aí foi quando eu saí do Canal Energia e me dei um prazo de 2 anos, assim, falei, se em 2 anos nada aconteceu, eu volto pro jornalismo, não saio mais, e aí isso é vida. E aí eu comecei a já pegar vários infantis, fazer musicais menores, e em 6 meses surgiu a audição do Shrek, e eu passei, assim, né? Então foi muito rápido que as coisas aconteceram para mim. Aí eu vim fazer uma temporada do Shrek em São Paulo, depois voltei para o Rio para fazer Saltimbancos dos Trapalhões, em 2014, e aí quando eu me mudei para aí, eu apresentava, eu era web repórter da Rede TV, que como era autônomo eu conseguia conciliar, e apresentava esse programa que também dava para conciliar. Mas aí em 2015 eu passei por mudança de hábito, que os ensaios seriam aqui, então não faria sentido eu estar no Rio e trabalhando aqui, então eu precisei mudar, e aí não consegui mais mesmo conciliar, não teria como, e enfim. Estou aqui, feliz, fazendo teatro musical e tá tudo certo. E como você tem mencionado, você trabalhou como repórter e apresentador. Como foi para você fazer essa transição de uma profissão para outra? Você falou que você se colocou prazos, né? Você colocou prazo de 2 anos para o teatro te dar algum retorno. Como foi essa transição? Foi algo fácil, foi algo difícil? Como foi trabalhar isso com você, essa transição? Eu acho que psicologicamente foi muito tranquilo, assim, emocionalmente, porque era uma paixão que eu já tinha desde criança, assim, nos palcos, sabe? Era o lugar onde eu queria estar. Por mais que eu amasse muito trabalhar como jornalista, tinha uma paixão que me levava para o teatro, sabe? O trabalho de atuação, que ficava guardado lá, né? Uma coisa que eu não podia vivenciar aquilo. Então, quando eu comecei a fazer mesmo os cursos e as peças menores, aquilo já acendeu de novo dentro de mim, né? Então eu acho que foi um caminho muito natural, eu fui levado por isso muito naturalmente. Eu acho que o meu medo maior foi a questão do financeiro, né, de como isso vai me responder, como isso vai me trazer algum retorno, mas assim, eu tive um apoio gigante da minha mãe. Eu falei, mãe, vou assumir o risco, qualquer coisa você tá aí, né? Eu morava com ela na época, então ela falou, vai filho, vai, é o que você acredita que vai, que é o que você quer, então vai lá e é isso.
E eu acho que eu não tive nem muito tempo de ter essa crise do, será que eu estou indo no caminho certo? Porque as coisas começaram a acontecer, sabe? Eu acho que as minhas crises mesmo começaram a acontecer bem depois. Eu acho que nesse momento, principalmente de 2017, quando eu te falei que eu fiquei alguns meses sem trabalho, que me bateu uma coisa, que eu falei, será que... É porque, assim, o trabalho de ator é muito instável, né? Você está fazendo um trabalho agora, você não sabe o que vem depois, sabe? Ou você vai saber o que vem depois quando você está terminando aquele trabalho, sabe? Então, às vezes... talvez a dúvida tenha vindo também por conta de como você já estava... Você sempre foi emendando um trabalho no outro. Talvez não ter emendado tenha te dado essa insegurança. Foi exatamente isso. Foi quando me bateu aquela coisa, meu Deus, como assim? E justamente por emendar um no outro, não rolava uma grande preocupação, sabe? Você acha que vai vir sempre. Eu tô sempre empregado. E é o que eu espero que aconteça de verdade, né? Mas, enfim, às vezes acontecem esses momentos. A gente trabalha com projetos, né? Então é muito difícil você prever o que vai acontecer. A vida do ator é uma vida de audições, né? Uma vida de testes, é uma vida de nãos, né? A gente recebe muita rejeição, é muito mais não do que sim, né? Mas, assim, é por isso que eu digo, assim, que eu fui muito privilegiado de sempre ter os meus sims, mesmo que às vezes em cima da hora, sabe? Mesmo às vezes nos 45 do segundo tempo, eu tinha um próximo trabalho, sabe? E aí, em 2017, foi quando me bateu essa crise e eu cheguei a participar de um processo seletivo aqui em São Paulo para trabalhar com comunicação. Mas aí, na final, a gente ficou entre eu e mais 2 pessoas, e aí eu mesmo me boicotei no teste, que não era o que eu queria, sabe? E aí logo também surgiu o trabalho, surgiu a turnê do Cinderela, e aí eu falei, que bom, porque se eu assumisse o trabalho com comunicação, eu ia conseguir fazer a peça, né? Eu ia conseguir fazer a turnê, e ia voltar para onde eu estava, né? Sei lá, 6 anos atrás, né? 5 anos atrás. Então... É isso, eu não me arrependo de não ter feito, mas agora na pandemia bateu de novo essa crise, vou te falar que, né, mas é muito louco isso, porque às vezes você acha que, tipo, o trabalho de ator é uma profissão muito instável, mas é difícil você ter uma segurança real hoje em dia, né, se você não é concursado, porque assim, tem muitos amigos meus, até da época de jornalismo, que trabalhavam com repórteres, que estão desempregados também, sabe? Tomaram um pé na bunda em algum momento, sabe? Muitas redações fechando, né? Os impressos fechando com a coisa da internet está crescendo muito, então vai tudo para a internet. Os impressos acabaram, as revistas estão fechando, os jornais estão fechando, e aí muito jornalista desempregado. Então, mesmo que eu quisesse voltar agora, nossa, a concorrência é enorme, né? Gigantesca. Tem muita gente sem trabalho e muita gente que estava trabalhando como jornalista mais recentemente do que eu, né? Então, entre alguém que acabou de trabalhar como repórter e o outro que trabalhava como repórter 8 anos atrás, né? Eles vão dar diferença. Acaba que se você não se torna atualizado, quem está chegando agora vai conseguir porque ele está mais atualizado no sistema, digamos assim, né? Exatamente. E é muito louco isso, que eu cheguei a procurar algumas coisas de comunicação agora na pandemia, mas todos os meus socorros de trabalho eram todos da área artística. Então, assim, eu acho que é o meu destino mesmo, é o que tem que ser. Tudo que surgiu de trabalho para mim foi na área artística, então... E agora, nem tinha acabado ainda, o teatro tinha acabado de voltar, já me chamaram para fazer o Cinderela, lá do Billy Bond, uma companhia chamada Black and Red, um diretor bem conhecido chamado Billy Bond, aqui de São Paulo. E aí depois eu já fiz com ele também A Bela e a Fera. E aí agora eu tô no Dana Summer. Então, assim, tipo, graças a Deus, sabe? Os teatros estão voltando e eu já voltei junto com os teatros. Então também é outro privilégio, assim, sabe? Porque eu sei como essa pandemia arrasou o nosso setor, né? O setor artístico. Muita gente ficou desempregada, ver navios. Não só artistas, mas a galera que trabalha por trás, sabe? São centenas de pessoas empregadas, sabe? Nos bastidores, técnicos, pessoal do som, da luz, camareiros, maquiadores, figurinistas, enfim, é uma galera, sabe? Ficou todo mundo. E aí, o que a gente faz agora, né? Ficou meio que de mãos atadas, né? Não tinha o que fazer. Não tinha. A não tinha. ser e aí as pessoas começaram a procurar outros trabalhos, né? Que às vezes não tinham nada a ver com a sua área de domínio.
ou contaram com auxílios do governo, que vamos combinar aqui, enfim, né, não ajudavam muita coisa. Graças a Deus tivemos umas ONGs aí, uns projetos que ajudaram essa galera que estava passando real necessidade, uma galera que passou necessidade real, assim. Então, foi um momento apertado. Então, eu sou muito privilegiado de estar nessa primeira leva aí de pessoas que já estão voltando para os palcos, agora que os palcos estão reabrindo. Você falou que foi assim, uma transição muito tranquila. Desculpa até se eu bater um pouco mais nessa tecla. Não, mas eu queria saber se você encontrou algum desafio no início da sua carreira como ator, e se encontrou, quais foram esses desafios? Eu acho que toda profissão você precisa aprender, né? Tudo você é um processo de aprendizado. No jornalismo eu encontrei desafios também no início, depois como ator, desafios, como cantor, desafios, enfim, a gente vive desafios uns atrás dos outros, e a gente vencendo os desafios é que a gente vai aprendendo e a gente vai crescendo como profissional, enfim, no meu caso como artista. Então, eu acho que eu olho pro artista Diego de lá de trás e eu vejo muita diferença. Eu no Shrek era o meu primeiro grande trabalho, assim, e já como protagonista, né? Uma grande produção da Broadway veio para o Brasil, eu fiz a audição, porque assim, um amigo meu lá da Cal, ele falou, você canta bem, você devia fazer audição para musicais. Eu, não, muito cedo ainda, tô começando a estudar agora. Ele, não, eu acho que você devia fazer. E aí eu fiz o teste primeiro pro Mágico de Oz, da Miller Botelho, avancei algumas fases, que eu já até me surpreendi de avançar algumas fases, mas acabei não ficando. E aí minha segunda audição já foi o Shrek, assim, né, pro grande musical, e eu achando que passaria para um ensemble, né, enfim, tipo, se passasse. E aí, de repente, me ligaram e falaram, você vai ser o Shrek. Eu falei, como assim, né? É muita responsabilidade, né? E eu lembro que o diretor, na época, o Diego Ramiro, ele falou, você sabe quem vai ser a Fiona? Eu, quem? Aí ele, é a Sarah Sarris. Aí eu, que legal. Eu nem sabia quem eram essas pessoas. Eu não conhecia esses players do mercado, sabe? Hoje em dia eu sei, óbvio, quem é a Sarah Sarris, né? Essa aí, inclusive, saudades para você. Amo. Mas na época eu não conhecia as pessoas, sabe, do mercado de teatro musical. E é muita responsabilidade. E aí, por um lado, foi bom, porque por eu não saber quão grandes eram essas pessoas, eu acho que eu também não me senti tão mal de, meu Deus, estou um peixe fora d'água aqui. Mas, por outro, rolava sim, eu sentia uma certa barreira da galera, do tipo, da galera que eu digo do teatro musical de uma maneira geral, não das pessoas que trabalham especificamente. Mas uma coisa de, quem é esse menino, sabe? Que chegou agora do nada e já pegou um protagonista, sabe? Tipo, do nada. Então, isso tudo também impressionava, sabe? Eu lembro que eu fiz o Shrek, foi desafiador pra caramba, porque eram 20 quilos de figurino em cima de mim, era kit pra caramba, era muito pesado, eram 3 horas de caracterização para poder entrar em cena. Eu saía de cena, tinham 2 tufões de ventilador em cima de mim, 2 maquiadores vinham a cada cena que eu saía para poder retocar a maquiagem para eu voltar na próxima. Às vezes a gente tinha 2, 3 sessões no dia, eu tinha que me aprontar de manhã e não podia tirar aquela figurina, então só botava de manhã e tirava 11 horas da noite, sabe? Então era assim, muito cansativo, exaustivo. Teve vezes em cena que a minha vista escureceu, assim, sabe? Mesmo de eu pensar de desmaiar em cena. Tinha uma cena do White Bee, um outro eu, que era o final do primeiro ato no Shrek, que eu tinha que subir tipo, numa montanha e cantar o final da música lá em cima. E várias vezes a perna bambeava ali, sabe? A gente estreou no verão, no Rio de Janeiro, Rio 40 graus, lá no Teatro João Caetano. O ar-condicionado não dava vazão, era muito quente. E eu com todo aquele figurino, eu passei, nossa, até me adaptar. E eu falo, só quem fez o Shrek sabe. Porque depois os meus covers passaram pela mesma coisa, né? Quando tiveram que substituir, de cair no chão desmaiado, assim, do camarim, tipo, morrendo. Eu falo, só assim vocês saberem o que eu passo. Mas, assim, foi muito difícil, foi muito desafiador nesse sentido. E você mostrar um trabalho
se provar como profissional em um mercado onde ninguém te conhece, se provar para si mesmo, onde nem você se conhece como artista ainda. Eu estava começando, né, a me descobrir como artista, a descobrir as minhas potencialidades, as minhas limitações, o que eu precisava melhorar, o que eu não precisava. Eu era cru mesmo como artista. Então, eu olho para trás e eu vejo que hoje em dia eu faria um Shrek completamente diferente do que eu fiz. Não sei se melhor ou pior, mas muito diferente. Eu acho que as escolhas seriam naturalmente diferentes. Tive críticas negativas na época, tive críticas positivas, mas eu lembro que as críticas negativas me doíram muito, assim, também. Não de sofrer, nem de chorar, nem nada disso, mas aumentavam muito a pressão, sabe? Que você falava, que ferramentas eu tenho para poder melhorar como artista, né? Nesse momento, dentro desse personagem, dentro das circunstâncias que me são oferecidas, dentro das dificuldades que me são impostas por essa caracterização. Depois eu vi, inclusive, em entrevistas com os caras que fizeram o Shrek lá fora, e eles falavam as mesmas coisas. É muito difícil. Você tem um olho e uma boca, sabe, de fora, assim, para se expressar. E aí, todo um peso para você construir um corpo, sabe? E aí é um corpo mais para o desenho, é um corpo novo, é um corpo, sei lá, realista, é um corpo não realista, né? Mais exagerado. Como fazer isso? Então, até você entender esses valores, esses equilíbrios, é um jogo de errar e acertar mesmo, né? E eu acho que quando eu vim para São Paulo é que eu, de fato, consegui me soltar mais, assim, sabe? Quando eu comecei a me divertir mais em cena. No Rio, a gente teve uma temporada curta, a gente chegou a fazer uma viagem de 1 ou 2 finais de semana em Curitiba, não me lembro, e depois a gente veio para São Paulo. Quando eu vim para São Paulo, que eu consegui, sabe, dar uma relaxada. Acho que foi isso. Mas foi bem desafiador esse início, mas eu diria que o desafio foi mais, acho que dentro dessa cobrança, tanto de fora, mas também muito de dentro, assim, sabe? Muito de mim, de poder me provar e enfim. Acho que deu certo, né? Até hoje eu tô aí fazendo. Com certeza. Eu acho que tá funcionando. Bom, além de todo esse relato que, assim, foi bom para a sua construção quanto ator, eu queria que você contasse pra gente como foi dar a vida ao icônico personagem da cultura pop, que é o Shrek, nos palcos, tirando toda essa parte de figurino pesado e críticas, e, enfim. Eu queria que você contasse o lado positivo também pra gente, porque afinal é uma animação que a gente ama e que eu acho que, pelo menos, eu cresci assistindo Shrek e amo Shrek, e é aquele filme que tá na playlist de Vale a Pena Ver de Novo. Olha, eu vou te falar que quando eu veio esse convite para fazer o Shrek, eu não imaginava que eu faria o Shrek, né? Mas quando falou, você vai ver o Shrek, aí eu fui reassistir toda a série dos filmes, das animações e tudo. E bate a responsa também, né? Porque tinha uma coisa muito icônica até da voz do Bussunda, né? Que a gente ouvia, a voz do Bussunda era muito tipo do Shrek, que depois teve, na verdade seria um outro cara, né? E aí depois foi o Bussunda, e depois esse outro cara fez, depois que o Bussunda apareceu, que também era uma voz muito icônica. O cara, enfim, tipo um ícone da dublagem. Era uma cobrança, mas ao mesmo tempo uma alegria, né? De falar, caraca, me escolheram para fazer esse personagem, né? E até é uma sombra que me segue até hoje, assim, né? Até hoje as pessoas me ligam ao Shrek, assim, né? Me ligam ao ogro, sempre lembram de tudo. E eu acho que eu tenho certeza, foi o musical que eu mais me diverti, assim, né? Sem sombra de dúvidas, com o elenco, sabe, também. A gente ria tanto, porque é um musical muito leve, né? Apesar do peso, é um musical muito leve. Então, assim, na turnê, principalmente, que a gente já estava com o espetáculo nas mãos, assim, né? A gente se divertia tanto, a gente ria tanto. A gente saía de cena nas coxias e era tanta brincadeira, tanta coisa aí. Eu tenho muitas boas lembranças do Shrek, eu vou te falar que principalmente das conexões que a gente fez como elenco, sabe?
Eu acho que até mais aqui em São Paulo, porque no Rio, eu moro em Campo Grande, lá no Rio de Janeiro. Minha família mora no Campo Grande, que é na zona oeste do Rio, que é longe do centro de ficar em Portais. Então, acabava a peça lá no João Caetano, eu ia correndo para casa. Eu não saía com ninguém, não tinha uma vida social com a galera. Aqui em São Paulo, eu era hospedado pela produção aqui na Avenida Paulista. Então, estava no meio de tudo. Então, eu tinha uma vida social com os meus colegas de elenco e a gente conseguiu, de fato, se conectar muito, assim. Então, eu acho que o Shrek é um personagem muito divertido, muito engraçado, muito leve, muito fofo. Eu acho que ele tem uma bondade, né? Quase uma ingenuidade, assim, né? Ele vai descobrindo o mundo, ele está tão acostumado a viver daquele jeito que ele é um ogrão, mas ele não é mal, sabe? É até engraçado quando ele é criancinha, aquele que é lá... sabe, tipo, bonitinho. E aí ele vai crescendo e ele se torna, de fato, um ogro, um monstro. Mas ele é um coraçãozão, né, cara? E aí quando ele descobre o amor com a Fiona, ele descobre a amizade com o Burro, ele vai se descobrindo, né, dentro desses sentimentos. E é muito gostoso fazer essa transição, sabe? Dele lá super à vontade no pântano, na sujeira dele, no mundo dele de ogro, de assustar as pessoas, e de repente descobrindo esses outros afetos, essas outras emoções e se transformando, né, com isso. E é isso, até chegar no final feliz do Shrek. Uma delícia, delícia. E recentemente você também deu vida à Fera, no espetáculo de A Bela e a Fera, junto com a Luísa Lapa, que já esteve aqui no canal também. Sério? Que legal! Sim, e você agora também está dando vida ao Bruce Sudano no musical Summer, Dona Summer Musical. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como é estar ao lado de mulheres tão incríveis e contracenar com elas. Olha, eu vou te falar que eu dei uma sorte de só trabalhar com gente incrível e de ter parceiros maravilhosos, parceiros e parceiras, né? E aí, falando dessas coisas de casal, especificamente, eu já comecei com a Sara Sardes, né? E aí você já pensa, uau, Sara Sardes, que na época eu nem sabia quem era, mas aí hoje eu já conversei com a Sara, né? E aí veio, tipo, já a Júlia, né, em seguida, que era cover da Sara, e aí quando veio para São Paulo ela assumiu o personagem. E a Júlia, eu sou apaixonado pela Júlia, como pessoa, como profissional. Ela é uma profissional ímpar, assim, sabe? Porque ela é uma artista incrível, mas ela também é muito disciplinada, ela é muito estudiosa, ela é muito talentosa e ela é uma pessoa muito do bem, sabe, assim. E eu já fiz, acho que uns 3 ou 4 espetáculos com a Júlia e 2 que quase foram, porque o ela ou eu acabamos não fazendo no final, mas enfim. Dentro dessas grandes mulheres, eu acho que a Júlia foi o grande nome, assim, que eu trabalhei, assim, várias vezes. Né? Mas aí tivemos Sara Sarres, Júlia Nadruz, Adriana Garamboni no Saltimbancos Trapalhões. Aí depois veio quem? Das grandes mulheres... e veio a Thaís Pisa no Cinderela, que a gente fez a turnê do Cinderela, eu era o Jean-Michel e ela era a Gabriele. Thaís Pisa, aí depois veio... de casal, deixa eu ver. Thaís Pisa, Cinderela, My Fair Lady, tá? Não tinha um casal ali. Ele até queria meu personagem. Não. Aí quem veio depois, gente? Aí veio já era Vanessinha Ruiz? Agora? Vanessinha Ruiz, no Cinderela do Billy Bond. Aí teve uma Julieta, muito frustrado o meu personagem ficou, que eu era o Conde Pares no Romeu e Julieta, que queria casar com ela falou que preferia morrer do que casar comigo. E aí, então, é um relacionamento frustrado, mas a Bárbara Sutti também é maravilhosa. Saudade, inclusive, Babi, dando novela agora, tá lá no audiovisual, maravilhosa também. Aí depois veio a Vanessa Ruiz no Cinderela, veio a Luísa Lapa na Bela e a Fera, e agora 3 mulheres maravilhosas fazendo Dona Summer e eu contracendo com 2, né? Que é a Jennifer Nascimento, principalmente, e a Karen Hills. Esse primeiro final de semana, a Jenny está gravando algumas coisas lá no Rio de Janeiro, então eu acabei estreando com a Vanessa Mello, que também é uma mulher incrível,
uma profissional maravilhosa. Quem teve a oportunidade de ver ela fazendo no final de semana testemunhou isso. Eu ouvia final da peça sempre as pessoas falando: meu Deus, não deixa nada a desejar, ela é maravilhosa, etc. E olha, eu vou te falar que eu sou muito, muito, muito sortudo. É um homem de sorte. Sou. E são mulheres muito generosas, que trocam muito, sabe? Mulheres que olham nos olhos, que ouvem, que abrem espaço, que sabem jogar o jogo, que estão presentes na cena. Então é muito gostoso. E você também, além dessas muitas coisas que você faz, também você você também é escritor e autor do livro Caos Entre Nós, ou A Tragédia do Hábito, uma canção para você. Conta pra gente como é esse processo de produção de um livro e qual foi a sua inspiração para a criação deste livro. Olha, eu comecei a escrever, eu escrevo, na verdade, desde sempre, mas comecei a escrever com mais frequência por volta de 2013, 2014, que eu comecei a escrever por escrever. Eu sentava no computador e é muito louco que o meu processo sempre foi assim, os diálogos acontecem na minha cabeça, eu só vou digitando, é quase como se eu estivesse assistindo um filme que está passando na minha cabeça, sabe? E você estivesse transcrevendo igualzinho o escrivão do juiz. É engraçado isso, que vou até te contar uma história que eu te falei que teve uma época lá na época da Cal que eu dormia 3 horas por noite, às vezes dormia durante o dia, assim, de olho fechado, pesado. Eu trabalhava como repórter. E eu lembro de vezes eu estar na redação, teve uma vez especificamente que eu estava escrevendo uma matéria e eu dormi escrevendo a matéria. Dormi com o olho aberto. Muito louco isso. E aí, quando eu acordei, eu tinha digitado o meu sonho. E eu tinha digitado o meu sonho com travessões, sabe? Tipo, da fala de cada pessoa. Muito louco. Eu chamei um colega meu para assistir, para olhar. Eu falei: Danilo, olha isso aqui. Eu tava, tipo, precisando realmente descansar. Quase mas que eu acho uma que psicografia. Quase que uma psicografia. Isso, né? E aí o meu processo de escrever sempre foi um pouco assim, de fluxo de pensamento, sabe? Assim, de o que vem na cabeça eu vou escrevendo e depois eu arrumo. Aí depois eu edito, mudo, troco, organizo as cenas e tudo mais. Mas eu lembro que nessa época, entre 2013 e 2015, eu estava escrevendo bastante, assim. E o Caos Entre Nós veio nessa época. Eu estava montando uma companhia de teatro no Rio de Janeiro, chamada Sociedade das Artes, inclusive, uma outra saudade deles. Acabou se dissolvendo depois que eu vim para São Paulo e tudo mais. E a gente estava estudando vários textos, a gente chegou a produzir a Bajur Light, em Marcos, lá no Rio de Janeiro. E aí, nesses processos de estudo, eu, às vezes, levava uns textos meus, assim, também para a gente ler junto, né, e discutir coisas novas, e um desses textos foi o Caos. E aí o pessoal gostou muito, né, o pessoal da companhia, deixaram o texto, eu falei: eu vou estender um pouco, né, dar uma trabalhada nele. E aí, já aqui em São Paulo, eu comecei a mexer nele de fato, nesse texto, e aí tinha umas outras peças também, uma outra finalizada que era a Canção para Você. E aí eu mandei para o Alex Diostri, da editora Diostri, para ler, e ele gostou, ele falou: nossa, esse texto é muito bom, a gente podia publicar, o que você acha? E aí a gente publicou. Só que a gente publicou, mas eu não cheguei a produzir, a botar no palco. E até hoje eu não botei, porque eu não tive tempo ainda de botar no palco. Eu venho emendando um trabalho no outro, e produção também é um negócio que exige muito, assim, né? Esse trabalho burocrático de produção, que inclusive pretendo em algum momento começar a produzir de uma maneira mais produtiva, mas ainda não produzi. E é um texto que eu de fato quero tirar da gaveta no momento. Hoje em dia eu já olho para ele também com um olhar crítico, eu sou muito autocrítico. Então hoje em dia eu olho para esse texto e já falo: isso aqui não funciona, aqui falta coisa, isso aqui não vai rolar. Então, assim, hoje em dia, se eu acho que se já fosse levar para o palco, eu já meteria tesouro em muita coisa ali, mesclaria muita coisa, já faria uma outra edição da situação toda. Das 2 peças que tem ali naquele livro, que é um livro com 2 peças, né? Que é o Caos Entre Nós, ou A Tragédia do Hábito, e Uma Canção para Você. Então, assim, eu amo escrever, eu estou, inclusive, enferrujado. Eu cheguei em 2017 a cursar dramaturgia na SP, Escola de Teatro,
E aí depois também, por causa de trabalhos, não consegui dar continuidade. Mas é uma grande paixão que eu tenho, que é escrever. O que inclusive, me leva também à próxima pergunta, que é para saber se você tem planos para voltar a escrever outros livros ou outras produções. Tenho. Eu sou coautor também de um livro infanto-juvenil chamado Contos e Crônicas para Crianças, que são vários jornalistas, inclusive quem organizou o livro foi uma menina que estudou comigo na faculdade, uma menina. Na época era talvez uma menina, hoje era uma mulher, né? Porque, enfim, a gente estudou junto na faculdade em 2009, de 2005 a 2009, então tem tempo já. E aí, quando ela concluiu o curso, ela começou a fazer uma pós em editoração, abriu uma editora e aí me convidou para eu e outros jornalistas, outros escritores, para fazer esse primeiro projeto dela, que era esse Contos e Crônicas, que agora até ganhou uma edição nova e está voltando a ser publicado aí. Então, assim, já lá atrás eu já escrevia, já tinha tido um livro publicado, né, como coautor. Aí teve esse agora, da Joyce, e eu tenho muitas coisas inacabadas, eu tenho muitos projetos, ideias soltas que às vezes vem, eu digito o que vem na minha cabeça, para não esquecer, para deixar lá a ideia. Então eu devo ter, sei lá, uns 50 arquivos abertos com ideias não terminadas. Assim. Claro que muitos desses não vão virar nada, né? Só ideias soltas. Mas alguns desses certamente eu quero desenvolver. Algumas ideias, inclusive, que eu comecei a pensar, assuntos que começaram a me atravessar na época que eu estava cursando dramaturgia na SP e que não dei continuidade, que em algum momento eu vou sentar assim e voltar a colocar em prática. Mas me falta tempo para fazer as coisas, porque assim, mesmo na pandemia, eu aproveitei para fazer algumas coisas que eu estava adiando, né? Então, tirei umas coisas que eu queria desenvolver, comecei a fazer uns cursos e aí comecei a dar mais atenção para a faculdade, aproveitar que eu não estava em cartaz. Eu estou fazendo faculdade de letras desde 2019 e aí eu aproveitei agora na pandemia para poder ler tudo que eu não pude ler, né? Porque às vezes você vai trabalhando com o tempo que você tem, você não consegue ler tudo que a faculdade te manda ler, né? Então, eu aproveitei a pandemia agora para pegar todas essas bibliografias e devorar, né? E aí eu estou cursando psicanálise também, paralelamente. E agora eu estou voltando a estar em cartaz, eu estou ensaiando também um projeto online. Então, é muita coisa. Não dá. E eu ainda pretendo ter alguma vida social, né? Meu anjo, eu acho que eu sou igualzinho a você. Sai fazendo várias coisas e não tem problema que já está emendando com outras. Vamos. A gente pega e faz. É isso. É porque eu sempre falo assim, se você ficar empurrando muito para frente, sabe, quando você vai ver, passaram 2 anos e você não fez o que você queria. Então eu prefiro vai fazendo, sabe? Se em algum momento realmente não der, tranca, sabe? E depois você volta, mas o importante é começar. Vai fazendo o que você tem vontade, o que está movimentando dentro de você, e depois você pensa como dar conta. Agora eu vou ter que começar, inclusive, da estágio da faculdade de letras, né, que estou nos últimos períodos, e, enfim, onde encontrar tempo para isso, né? Eu estou... vai dar certo. Vai dar certo. Em relação ao canto, você pretende manter o canto só neste âmbito do teatro musical mesmo? Ou você gostaria, ou já pensou em algum momento de se aventurar no mundo da música, de repente fazer um álbum ou alguma coisa relacionada a isso? O que é curioso é que eu comecei no canto, né? O canto acabou sendo uma coisa que veio antes, porque apesar de cantar desde sempre e não cantar profissionalmente, eu cantava na igreja com toda uma audiência, assim, né? Que eu não vou chamar de público, porque era num ambiente eclesiástico, uma outra proposta, mas uma galera ali te assistindo cantar, né? Então, e todas as noites, de terça a domingo, a gente tinha atividades na igreja, eu estava lá cantando. Então, a minha grande escola foi na prática. Depois eu tive pessoas que acabaram me adotando assim artisticamente, me dando algumas aulas, a Patrícia Evans, fiz mais aulas com Marcelo Castro, que inclusive hoje em dia é um grande amigo, que foi meu diretor musical no Shrek, depois me colocou no Saltimbancos Trapalhões e hoje em dia é um amigo da vida, inclusive. Mas enfim,
Eu acho que eu nunca pensei na música como carreira isolada. Por quê? Porque eu não sei qual é o meu estilo, assim. Se você pensar, o que o Diego Luri canta? Eu não sei. Diego Luri canta teatro musical. E aí, como é que vai fazer um álbum de teatro musical? Não fez aí uma ideia. Mas eu sou muito eclético. Eu tenho as referências do que minha mãe cantava na cozinha de casa, do que a minha avó cantava. Eu tenho a referência dos shows de calouros do Raul Gil, sabe? Do que eles cantavam naquela época. Eu tenho referências de agora, do que se toca agora, de R&B, black music, né? Enfim, as minhas referências são muito loucas, assim. Eu tenho um baú, as pessoas falam qualquer coisa, já me vem na cabeça, eu começo a cantar. Tem uns amigos que me chamam de jukebox, sabe? No teatro musical, e qualquer coisa que as pessoas falam, eu já começo a cantar alguma coisa, eu tô sempre cantando. Mas você pensar em, tipo assim, o que seria um álbum do Diego, o que seria um show do Diego, é uma coisa que eu tenho começado a pensar, inclusive da pandemia para cá, assim, sabe? Tipo, que eram ideias soltas que vários amigos meus sempre falavam, você devia montar um show seu, devia gravar uma música. Eu tenho inclusive umas músicas que eu compus, as pessoas falam, você devia tirar essas composições da gaveta. Mas ainda não foi prioridade, eu não sei se isso vai acontecer de verdade, mas sempre existe possibilidade, né? Porque a gente, como artista, a gente está sempre em ebulição, sempre fervendo por alguma coisa, sempre sendo conduzido por algum caminho novo. Eu acho que eu teria muito prazer. Eu acho que eu já pensei, talvez, em ser um ídolo pop na minha adolescência, quando eu curtia Backstreet Boys, NSYNC, Spice Girls, sabe? Tipo, Aguilera, Britney Spears, na efervescência dos anos 90, talvez eu tenha pensado nisso. Mas hoje em dia não sei mais, não sei. Talvez, em algum momento, não sei. Fica aí no ar para você pensar mais um pouquinho sobre isso. E agora indo mais um pouquinho para o lado da sua vida pessoal mesmo, para quem te segue e nós sabemos que você é vegetariano, gostaríamos de saber quando você decidiu se dedicar a esse tipo de alimentação. Como foi o processo de adaptação? Olha, eu já flerto com o vegetarianismo há muitos anos. A minha primeira referência, a primeira pessoa com quem eu trabalhei que era vegetariana foi a Diana Cataldo, quando eu fazia um infantil chamado Porquinhos Musical, lá no Rio de Janeiro. E ela era vegetariana. Então, assim, inclusive, tinham muito... A gente brincava, né, das coisas de ela ser vegetariana. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha muita curiosidade, né, de como é. Eu fazia muitas perguntas para ela e ela sempre ficava paciente, explicando as coisas. Mas, assim, foi o meu primeiro contato com a Diana. E aí, depois eu comecei a trabalhar no Mudança de Hábito com a Neuza Romano, que também é vegetariana. E aí, mais uma sementinha, aí começou também a regar, e a gente conversava sobre. Eu comecei a experimentar coisas vegetarianas e tudo mais. Aí fui para o Cinderela, e depois para o My Fair Lady, os dois com a Thalita Pereira, que é vegana, que é vegetariana, mas assim, de gerações vegetarianas, ela tem fases veganas, fases vegetarianas, mas nem sei como ela está agora. Mas nunca comeu carne na vida. Então, de alguém que nunca comeu carne na vida, a mãe dela nunca comeu carne, acho que a avó dela nunca comeu carne. Então, de ter essa experiência, eu acho que a Thalita foi a pessoa que mais me trouxe informações, até de questões de o que se suplementa, né? Tipo, que falta de proteína, o que você come no lugar. A Thalita me deu muitas informações, porque a mãe dela também trabalha fazendo comida vegetariana, né? Acho que ela faz buffets vegetarianos, essas coisas assim. E aí, no Fantasma da Ópera, 2019, comecei a trabalhar com o Henrique Moretson. E o Henrique é vegano, né? E aí foi a cereja do bolo, assim. A gente começou a se aproximar bastante, e aí foi o momento de eu decidir mesmo. E é muito louco isso, porque depois de tanto tempo maturando a ideia e experimentando e buscando informações, parece que é uma chavinha mesmo que vira. E você simplesmente fala, é isso, vou fazer. E foi muito... Acho que por ter, depois de tanto tempo, amadurecido essa ideia, não foi uma grande
dificuldade, assim, para mim. Eu vou te falar que eu nunca fui muito fã de carne, mas eu gostava de coisas específicas. Eu gostava muito de estrogonofe de carne, eu gostava muito de rodízio japonês. Olha, eu vou te falar que o rodízio japonês foi a minha grande dificuldade. Inclusive, eu comecei a cortar todas as carnes e continuei comendo peixe por algum tempo. E aí, peixe eu cortei em 2019. De vez, assim, né? Não como mais. Mas, justamente por causa do rodízio japonês, eu sempre fui muito viciado em rodízio japonês. Quem me conhece, as pessoas que convivem comigo, sabem o quanto eu era viciado em rodízio japonês. Inclusive, de eu frequentar um restaurante japonês que as pessoas me conheciam pelo nome. Os garçons sabiam quem eu era, já sabiam o que eu queria comer, já traziam as coisas, me conheciam pelo nome, me seguiam nas redes sociais. Quando eu não ia, eles falavam, nossa, tem 3 semanas que você não vem, sabe? Nesse nível, assim. Então, eles me conheciam real. Quando ia algum amigo meu, falava, nossa, o Diego, como é que tá? Tem um tempão já que ele não vem. Então, eu sempre fui muito viciado em comida japonesa. E foi a minha grande dificuldade. Agora eu continuo indo, bem menos do que eu ia, mas vou e não como peixe, né? Como outras coisas, como coisas com shimeji, com legumes, com queijo, né? E eles sempre fazem uns combinadinhos bem legais, assim, pra mim. E maravilhoso. Eu amo japonês, inclusive fui ontem. Eu também sou dessas que eu amo comida japonesa. Então, eu, por um momento da minha vida, eu me tornei, assim, por um bom tempo, ovo-lacto vegetariana. E aí depois voltei à rotina normal e penso ainda, estou como você, estou me maturando a ideia para tirar aos poucos, porque eu já faço um jejum aí de carnes por conta de compromissos religiosos, então eu já faço. Então não é uma coisa difícil, né? É só você entender que não precisa disso, que a gente cresceu uma vida inteira aprendendo que a gente precisava, quando na verdade a gente não precisa. Exato. E tem tantos documentários maravilhosos, né? Que eu acho que, inclusive, o Henrique me indicou uns documentários na época que ajudaram muito. Acho que até tem na Netflix, What the Health, né? Tipo, Cowspiracy. E foram 2 que me ajudaram bastante, assim, me ajudaram a abrir os olhos para o mal que a gente faz para o meio ambiente, né? Consumindo carne, o mal que a gente faz para os bichinhos, sabe? Enfim, como eles são maltratados. Inclusive, é uma culpa que eu tenho ainda de consumir lácteos, né? Porque o que as vacas sofrem, né? Como eles tratam essas vacas para poder trazer o leite para nossa mesa é cruel demais. Então, eu me culpo bastante, assim, por ainda consumir leite. Eu já tinha parado de comprar leite, mas na pandemia voltei a consumir, mas assim, queijo e tudo mais. Mas pretendo parar também com leite e parar com essas coisas. Ovo eu já não compro mais também há muito tempo, mas ainda sou lacto-vegetariano. Pretendo tirar o leite também. E agora, partindo já para o final do nosso papo, antes de fazer a nossa última pergunta, eu gostaria de já pedir para você que está nos acompanhando, curtir, compartilhar, já deixar aqui nos comentários o que você está achando dessa conversa e quem você pretende ver aqui no Conta Pra Gente. Não esqueça de ativar os sininhos para não perder os próximos episódios e aquele papinho de YouTube que todo mundo já está bem cansado. Vamos ao que interessa. Gostaríamos de saber e que você contasse pra gente o que podemos esperar de Diego Luri daqui para frente. Diego Luri está em cartaz agora com o Dan Summer musical no Teatro Santander, fazendo Bruce Sudano, que também está sendo uma experiência maravilhosa. Eu nunca tinha trabalhado com essa produção, né? A Atual Produções, a Bárbaro Produções. E eu estou me sentindo tão em casa, eu fui tão bem recebido, sabe? Eles são sensacionais, eles são humanos, sabe? Eles se preocupam. Até porque a Bárbara é bailarina, cantora, ela trabalha com musicais a vida inteira. E então ela conhece o lado artístico também, sabe? Ela consegue enxergar pelo outro lado. Assim. Então, eles têm uma visão muito humana, uma maneira muito única, assim, de lidar com as pessoas e tudo mais. Então, assim, eu estou me sentindo muito em casa lá com eles, muito livre, muita vontade. É um espetáculo com uma vibração maravilhosa. Me lembro muito a vibe do Mudança de Hábito, de como a gente saía de lá dançando e cantando com aquela energia que depois de você pegar no som é difícil, né? Porque você chega em casa vibrando ainda.
E eu tô amando fazer, eu espero que vocês, se você não assistiu ainda, que você vá assistir, e que goste, que sinta essa mesma vibe, essa mesma vibração que a gente sente. A gente tem tido um feedback, um retorno muito positivo das pessoas que têm ido assistir, de se emocionarem, de rirem, de querer levantar para dançar junto. Então, assim, está sendo muito gostoso. E eu estou também com um projeto de um monólogo online, que é chamado O Pedófilo. É um texto escrito por um psicólogo, psiquiatra, chamado Fernando Luiz Cipriano. E ele tem um projeto de teatro de conscientização e um projeto de proteção à criança. Então, essa peça está dentro desse projeto, que é uma coisa de você entender o que é a pedofilia e de você tomar os cuidados necessários, né? Principalmente em filhos pequenos. Eu acho que é uma excelente pedida. Não é um texto leve, é um texto pesado. Ele aborda tanto a questão da pedofilia, a questão de suicídio também. Então, não é leve, mas é um tema importante de ser tratado, de ser trazido à tona. E depois da peça sempre tem um bate-papo, tanto com o autor da peça, que é psicólogo, né, quanto com o diretor e comigo. Então, assim, a gente vai ter a apresentação pela uma plataforma própria deles, e depois a gente tem um bate-papo pelo Zoom. Não estarei em todas as sessões, em algumas sessões a gente vai apresentar gravado, mas na maioria delas espero estar presente, inclusive para poder ter o bate-papo em seguida com as pessoas. Então, foi um trabalho muito desafiador para mim, assim. Primeiro que é um monólogo, né? Eu nunca tinha feito um monólogo. E veio um convite na pandemia, eu falei, nossa, é o momento, assim, né, de me dedicar a um monólogo. Mas, ao mesmo tempo, é um tema tão denso, né? Tão pesado, e foi um processo de construção que exige muito, assim, tanto de você entender algo que é tão difícil ser entendido, né? Uma realidade distante da gente, é uma questão psicológica tão pesada, é um crime, né? E você tentar se colocar no lugar dessa pessoa e viver essa pessoa, né? E defender esse personagem, acreditar no que ele está dizendo, foi um processo puxado, assim, né? E de você construir essas cenas e ocupar essas cenas também dentro dessa nova linguagem que não é teatro, não é audiovisual, é uma coisa do meio termo, né? Que é o virtual, que é o online. Então, como se constrói isso, o que funciona, o que não funciona. Então, também é aquele jogo de erra e acerta, e vamos testando, e vamos aprendendo, vamos descobrindo. Mas foi um processo bem interessante, bem que eu acho que vale a pena ser visto, mesmo. Vamos assistir isso aí. Vamos ficar atento e assistir isso aí. Agora nós vamos para a nossa rodada ping-pong, que é onde a gente deixa todo mundo com os cabelos em pé e dá tela azul no sistema da pessoa, ela trava na hora de responder. É um bate-volta, eu vou falar uma palavra, você me fala outra, e vamos lá. Tem que dizer uma palavra. Não pode ser uma frase, tem que ser uma palavra. Na hora que a gente começar, você vai entender como é que é o jogo. Você vai pegar a dinâmica. Tá preparado? Eu posso, então, falar mais que uma palavra. Vai. Vamos lá, tá preparado? Acho que tô. Um filme. A Cor Púrpura. Uma série. Terminei de ver Dispursando. Um 10%. Livro. 10%. 10% ou 3%? 10%. Dispursando. É uma série francesa sobre agentes de atores. É maravilhosa. Entendi. Um livro? Um livro? É. Eu vou falar O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe é um texto que eu acho que serve para todas as idades. Não adianta. Ele tem ensinamentos ali que para qualquer pessoa. Um musical? Dana Summer, um musical, do Teatro Santander, de quinta a domingo. Um ator ou uma atriz? Eu vou puxar minha sardinha pro teatro musical, então eu vou que eu ia falar, pode ser teatro musical, pode ser TV, pode ser o que quiser. É porque tem tanta gente,
Pensando em teatro musical, eu falaria Julia Nadruz, que foi a primeira pessoa que me veio à mente. Eu admiro muito a Julia Meir, além de ser minha amiga. E eu vou falar de Paulo Schotti, que é a nossa maior referência de nome internacional de teatro musical. O cara, primeiro e único brasileiro a ganhar um Tony Award como melhor ator lá fora, pelo South Pacific, agora está fazendo Chicago lá fora, vai fazer aqui também. Eu admiro muito, já tive a oportunidade de trabalhar com ele no My Fair Lady e sou super fã. Um cantor? Tela azul. Cantor. Justin Timberlake, vai. E uma cantora? Na mesma vibe, Christina Aguilera. E o último, uma inspiração. Inspiração. Aí pode ser pessoa, qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu acho que a minha inspiração é o novo. Eu não vou nem falar um nome de ninguém. Eu acho que o novo me inspira. Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade com rotina, com uma coisa de você seguir todo dia a mesma coisa. Então, se eu ficar, 6 meses numa mesma coisa, já começa a me dar agonia, eu já quero alguma coisa nova. Então, para isso não acontecer, eu preciso estar fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, ou mais coisas ao mesmo tempo. Por isso que eu faço tantas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que a minha inspiração é o novo, sempre buscar coisas novas. Eu tenho uma lista, por exemplo, de cursos que eu quero fazer, e são essas coisas que me inspiram, são novos interesses, curiosidades, assuntos novos, pensamentos diferentes, que me inspiram o ser humano. Eu adoro olhar nos olhos, gosto de conversando aqui com você, sabe? Eu gosto de conhecer histórias novas, saber como as pessoas pensam, como elas se comportam, o que elas sentem, sabe? As experiências delas de vida. Por isso que eu gostava tanto de entrevistar, né? Que eu te falei, uma paixão que eu tinha, que era fazer entrevistas, e conhecer personagens tão maravilhosos assim, que não são famosos, são pessoas às vezes anônimas, que você vai descobrindo tanta coisa, tanta história, tanto conhecimento, sabe? Tanta sabedoria. Eu amo isso. Então, o que me inspira é o ser humano, é o novo, é a curiosidade. Enfim, é isso. É essa ebulição da vida. Muito obrigada. Muito obrigada por ter participado aqui do Conta Pra Gente, da nossa 2ª temporada. Foi muito gratificante tê-la aqui com a gente. Agradeço a todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Não se esqueçam de já deixar o sininho ativado para não perder o próximo episódio. E fiquem ligados que semana que vem tem mais. Muito obrigada mais uma vez, Gi, por estar aqui. Muito obrigado, Carol. Um beijo para você, um beijo para todo mundo aí que segue seu canal. Vamos ao teatro, os teatros estão voltando agora, então vamos frequentar os teatros. Eu sei que a gente fica cheio de receios, mas os teatros estão seguindo todos os protocolos de segurança. A gente também precisa se cuidar, não só no teatro, não só em qualquer lugar que a gente frequente, a gente precisa se cuidar. Então, vá ao teatro com os cuidados necessários. Eu espero que essa pandemia passe o mais rápido possível, que todo mundo se vacine logo, que essa onda ruim passe. Mas vamos voltar ao teatro. Então, um beijo para todo mundo e é isso. Um beijo de boa temporada, bom final de temporada. A gente já está há 1 mês de acabar essa temporada. Então, muito obrigada, boa temporada e até a próxima. Até a próxima.